bem. Irmãos, vou perdoar porque a ceia é domingo. Não tem a arte, mas eu vou falar. O tema desse mês é Eu Tenho um Chamado. Amém? Vamos repetir junto? Eu tenho um chamado. Amém? E o nosso versículo está em Romanos 12, capítulo 12, né? Versículo 6, só a primeira parte que diz assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Amém? E eu quero começar fazendo uma pergunta para você, porque eu sei que esse é um tema que, às vezes, nos confunde um pouco e nos deixa se perguntando, né? Qual é o meu chamado? Né? Acho que todo mundo aqui já se perguntou, já se questionou um dia, já orou a Deus para entender o que Deus quer da sua vida, e isso é muito bom, né? E aí eu queria perguntar para você, você acha que você tem um chamado? Vocês acham que tem um chamado? Você sabe qual é o seu chamado? Alguém sabe? Aí é mais difícil, né? Saber qual que é o chamado. E o que é o chamado, então? Aí eu quero começar fazendo esse monte de pergunta para a gente pensar junto. O chamado é um convite, na verdade é uma convocação de Deus para nós, para que a gente faça parte com Ele de uma obra que Ele já fez na verdade. O chamado é algo que nos chama mesmo, é como diz a palavra do Senhor. É como diz essa palavra, que Ele nos chama, Deus nos chama para fazer parte de algo que Ele fez, de algo que Ele começou, de algo que Ele já eternizou. Deus, Ele tinha um plano para a humanidade. E depois que o homem pecou, o Senhor já tinha tudo preparado para nós. E nada saiu do controle de Deus. E o Senhor tinha um plano, e no tempo que Deus achou que era certo e que Ele já tinha no seu coração, Ele enviou o seu Filho, Jesus, para que Ele executasse esse plano. Amém? E Jesus concluiu esse plano. Ele nos salvou. Porque o plano do Senhor nunca foi que eu e você estivéssemos longe dEle, que a humanidade estivesse longe dEle. Mas um dia isso aconteceu. E o próprio Deus religou o homem com Ele, através de Jesus Cristo. Amém? Então, o Senhor nos chama para fazer parte deste plano, desse chamado. De que forma eu vou, então, colocar em prática o chamado de Deus na minha vida? É de uma forma muito simples, mas que às vezes a gente confunde com outras coisas. A forma que nós podemos começar a fazer parte desse plano do Senhor e a responder esse chamamento de Deus para cada um, porque realmente, irmãos, todos nós fomos chamados. É testemunhando o que Deus já fez na nossa vida. É dizendo, assim como o pastor estava falando sobre os discípulos, é anunciando, é pregando. Só que quando a gente expressão pregando, isso parece muito mais difícil do que é realmente. Né? Porque a gente entende que eu preciso de uma teologia, que eu preciso de muito conhecimento. E é importante que, à medida que a gente vai crescendo e conhecendo o Senhor, a gente busque o conhecimento. Porque quando nós buscamos na palavra de Deus, por exemplo, quando nós vamos preparar uma palavra para trazer para os irmãos, se eu não ler a Bíblia, irmãos, Deus não vai desenhar para mim. Deus pode. Mas é a irresponsabilidade minha, que tem uma missão que foi confiada a mim, uma missão que não é minha, que é importante, que é sagrada e santa, eu falar: Deus, o Senhor me dá exatamente, sem eu conhecer nada da Bíblia, o que o Senhor quer que eu diga. Então isso não funciona, irmãos, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos saber quem é o nosso Deus. Você busca conhecer a Deus? Você busca conhecer os propósitos de Deus para a sua vida? Porque muitas vezes, irmão, nós confundimos esse chamado de Deus, e esse é um problema, com um ministério. E aí nós ficamos presos nisso. Mas eu
não acho que eu vou ser um pastor, eu não acho que eu vou ser um evangelista, eu não acho que eu vou ser um profeta, ou, de repente, você até entende que você tem um ministério assim, mas não é para agora, e aí, então, como que eu vivo isso de uma forma prática? Irmãos, é testemunhando o Senhor, é conhecendo o Senhor, é conhecendo a sua palavra, é vivendo as experiências com Deus, sabe? É tendo as suas próprias experiências particulares na sua vida de caminhada. Se eu perguntar para cada um aqui, o que Deus já fez na sua vida, né? O que Deus já fez na sua vida? Você vai poder testemunhar de lá, porque às vezes a gente nem lembra, mas aí você vai parar para pensar e vai falar, poxa, Deus já fez isso, olha, Deus já fez isso, olha, puxa, como Deus é bom, Deus já fez isso, e você começa a testemunhar a obra de Jesus na sua vida. Uma obra de restauração, uma obra de cura, e principalmente uma obra de salvação. Que foi para isso que o Senhor enviou o Filho dele. Né? O Senhor fez muitos milagres na terra. O Senhor curou, o Senhor libertou, expulsou demônios, o Senhor fez andar. Mas o Senhor veio salvar. E muitas pessoas ficam presas em simplesmente receber dos milagres. E nós é que vamos testemunhar, irmãos, que muitas vezes não foi através de uma cura física, mas foi de uma doença emocional que o Senhor me salvou. Às vezes você vai testemunhar, foi de uma depressão, eu quis me matar, eu quase acabei com a minha vida, e foi o Senhor naquele dia que chegou na hora certa e me resgatou. É o nosso testemunho que vai falar muito mais, irmãos, do que qualquer teologia, antes de você ter um ministério. Então, nós não podemos confundir a voz que chama cada um de nós, todos nós, para viver um chamado, para viver o chamado de Deus. Ele está nos chamando, irmãos, e para nós é uma urgência. Deus não perde o controle de nada e o tempo é dele. Mas, quando a nossa geração passar, se nós não tivermos feito o que nós tínhamos que fazer, irmãos, quem perdeu fui eu e você. Nunca é Deus. Sabe, se eu for embora e eu rejeitei o chamado de Deus para cumprir o que Ele está confiando a mim, que não sou nada, e eu passar, Deus vai levantar outro, irmãos. Porque se não acabar, o Senhor não vai parar de se mover com a sua mensagem. O Senhor não vai parar de se mover com a mensagem da salvação, enquanto não se cumprir tudo o que há de se cumprir. Então, é bom a gente pensar, eu tenho um chamado. Esse tema nosso não é uma pergunta, é uma afirmação. E por isso, agora eu sei que, irmãos, que bom que vocês falaram, sim, eu sei que eu tenho. Então, não aguarde, sabe, um título. Às vezes a gente espera, o que será que Deus vai fazer na minha vida? Né? Para onde será que Deus vai me conduzir? Onde será que Ele vai me usar? E a gente fica atrelando isso a Deus nos usar quando nós tivermos um cargo, ou um título, ou uma função importante que nós julgamos ser importante. Mas para Deus, todo aquele que é chamado, e todos, muitos são chamados. São chamados, então, tudo que Deus coloca na nossa mão, irmãos, é muito importante. E sabe quem descredibiliza isso? Somos nós mesmos. Muitas vezes, nós tornamos a obra de Deus, que é grande, que é poderosa, que é viva, pequena. Nós dizemos, mas eu não sou um pastor. Ah, mas eu não prego. Ah, mas eu não... Mas você precisa deixar o não de lado e dizer, Senhor, eu estou aqui, e não é sobre mim, é sobre a tua mensagem. É sobre o que o Senhor já fez em nós. Aqui não tem ninguém que o Senhor não trabalhou ainda na vida. Até a Isis já foi alvo de milagre. Ninguém aqui escapou dos olhos de Deus. Porque é assim, irmãos. Todos nós somos vistos e cuidados por Deus, então nós temos tanto a falar, tanto a expressar, tanto a amar o nosso próximo,
tanto a convidar, são coisas simples. Que o pastor disse aqui, você vai chamar alguém para domingo? E nós, muitas vezes, nos limitamos numa rotina que temos, que estamos acostumados, que é confortável, e deixamos de praticar as coisas reais e práticas de fato. A gente precisa perder o medo de ser envergonhado, irmãos. Quando Jesus subiu na cruz, a morte mais humilhante que um ser humano podia ter, ele não teve medo de ser envergonhado. Ele foi até o fim. Aí a gente usa essa comparação e parece que não causa nada em nós. Sabe, irmãos, nós precisamos rever o nosso coração, os nossos pensamentos com relação à obra de Deus. Porque eu tenho um chamado para expressar uma obra. E muitas vezes nós estamos buscando que seja feita somente uma obra em nós. Somente uma obra em nós. Faz, Senhor, em nós, faz em nós, faz em nós. Dá para mim, derrama em mim, enche a mim. E o Senhor já está fazendo, isso tudo já está disponível para a gente. Mas existe uma obra que precisa ter continuidade. Amém? Então, nós temos a convicção de que todos fomos chamados para algo. Amém? Eu quero ler o texto. Eu quero ler alguns versículos a mais com vocês. Do 6 ao 8 eu vou ler, tá? O Romanos 12 mesmo. 6. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazer. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém? Vamos orar por essa palavra? Pai, em nome de Jesus, Senhor, essa palavra é tua e graças a Deus por isso, Pai, porque é ela que nos alimenta, é ela que nos fortalece, é ela que abre os nossos olhos. E eu quero pedir que mais uma vez nessa noite o Senhor seja o principal deste lugar. Que a voz do Teu Espírito Santo, Pai, venha falar bem profundo em cada coração. Nos ensina, Senhor, a respeito de coisas que Jesus já nos ensinou através da Tua palavra. E que fique claro para nós, para que nós possamos caminhar sem nos enroscar, Senhor, em nós mesmos, Senhor, nas nossas dúvidas, nos nossos medos, nas nossas limitações, Senhor. Em nome de Jesus, guarda a nossa mente em Ti nessa hora, para que possamos compreender, Pai, de forma simples e eficaz, aquilo que a Tua palavra está falando com a Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então, a forma que Deus vai fazer, existe um chamado para todos, mas a maneira que Deus vai usar para que esse chamado se cumpra são diversas. Deus pode fazer de várias formas. Com cada um, Ele pode usar, né, um dom que a pessoa tem, um jeito que a pessoa tem. E o Senhor, Ele aproveitar o de cada um para que essa pessoa alcance e viva o chamado de Deus. E aqui nós vemos, né, são várias descrições que ele deu. Se profecia, faça na proporção da fé. Se ministério, dedique ao ministério. Então, ele fala várias coisas, aquele que contribui. Então, nós vemos aqui, olha, se não é relacionado ao ministério que nós estamos falando, embora o chamado que Deus tem para cada um de nós, ele se liga completamente ao ministério. Ele se liga totalmente. Por exemplo, eu sou pastora e eu pastoreio o coração das crianças, amém? E eu cuido do ministério das mulheres. Não necessariamente, somente como uma pastora, embora isso não tenha como
desligar, não tem. Mas eu poderia cuidar do ministério infantil ou das mulheres e fazer qualquer outro serviço e cumprir o meu chamado sem ser uma pastora, entende? Então, ele não necessariamente está ligado a um título, mas a algo que realmente é um chamamento de Deus para cada um de nós, né? Por coincidência, eu sou uma pastora que também estou no Ministério Infantil. Graças a Deus por isso. Porque lá também eu cumpro o chamado de Deus para a minha vida. Como? Testemunhando para as crianças a respeito de Jesus. Lá o nosso lema, todo ano, seja qual for o ano, irmãos, nós vamos trabalhar o evangelismo com as crianças. Que a gente não trabalha diferente, mas todo ano a nossa missão é fazer Jesus conhecido, porque este é o chamado de cada um de nós. Então, nós precisamos colocar, e todos que vão fazem isso, porque esse é o chamado. E aí, às vezes, a gente quer inventar, não inventar porque a gente quer aparecer, entende? Porque a gente não se encontra, a gente pensa assim, mas de que forma que eu vou cumprir um chamado? Eu já vi isso dar nó na cabeça de muita gente, e isso já deu nó na minha cabeça. Mas é simples, irmãos. É dedicação, é entender o que Deus fez na sua vida e falar, agora outras vidas precisam disso. É simples. Foi isso que todos fizeram antes de nós. Foi isso que fez a igreja permanecer. Foi continuar anunciando, dando a mensagem, seja no meio de uma praça, seja numa rua, seja numa sinagoga, seja na beira de um rio, não importa. Seja no meio do caminho. Um homem que quis se batizar, ele não estava num ambiente formal. Então, são males que a gente precisa ir percebendo para que a gente não formalize demais o chamado de Deus. Nós precisamos ter muito temor e responsabilidade com o que Deus coloca na nossa mão. Mas nós precisamos tirar um pouco de tanta formalidade. Se não for assim, eu não posso falar. Se não for assim, eu não estou cumprindo o chamado. Não, irmãos, Deus chamou para a gente fazer em qualquer lugar, aqui e lá fora, e principalmente do lado de fora. Porque aqui, quem quer e deseja, vem ouvir. Mas lá fora, nem todos têm força para vir, nem todos desejam ainda, nem todos querem. É lá fora que a gente vai praticar, de uma forma mais simples, né, o chamado que Deus tem para nós. Amém? Então, não importa a forma que Deus vai usar a sua vida, o fim é o mesmo. O fim vai ser sempre testemunhar o Senhor. O fim vai ser sempre a salvação do outro, a salvação do próximo. Sabe, eu quero que chegue pessoas aqui e sejam salvas, irmãos. Quanto tempo alguém não levantou mais a mão aqui para dizer, eu quero Jesus? Levantou domingo? Não, faz tempo. Faz tempo, irmãos. Nós precisamos orar e chamar os perdidos. Ah, mas a pessoa só falta Jesus na vida dela. Não é perdido, é perdido, irmão. Porque ela pode ser top das galáxias lá fora. Andar retinho. Se não tiver Jesus, não vai. Então, nós precisamos caminhar com essa responsabilidade e esse compromisso no nosso coração. Amém? Quantas vezes, aí eu quero dar alguns exemplos aqui. Você já deve ter visto alguém assim, que viveu situações, o pastor testemunha muito a respeito disso, e ele já pôde ser usado muito a respeito disso. Ele foi liberto das drogas, né? Foi o Senhor que libertou ele das drogas, porque sozinho ele não conseguiria. E ele testemunha isso, e muitas vezes ele já testemunhou. E eu acho que ele tem que continuar testemunhando, porque nós vivemos num mundo completamente dependente. Tem mais pessoas viciadas do que nós podemos imaginar, e às vezes elas estão no nosso meio. Então, nós precisamos testemunhar. E ele, o Senhor, fez na vida dele, e o Senhor usa ele com autoridade, né? Com força, para testemunhar sobre aquilo que ele venceu.
Você deve conhecer alguém que passou por alguma situação e hoje ela pode testemunhar, dizer, Deus fez na minha vida, eu venci, olha, eu fui salvo, o Senhor me libertou, eu era assim, eu era perdido, eu era perdida, e Ele me encontrou. E aí essa pessoa, ela tem autoridade para testemunhar na vida de outros o que Jesus fez. E pensa se um exemplo assim, irmãos, não alcança um coração de uma forma tão impactante, né? Porque quando a gente fala da palavra, quem não conhece a palavra de Deus, claro que é o Espírito Santo que testifica, que convence, é Ele. Mas quando você fala de algo que é da sua vida, você pode perceber, se alguém vem aqui e conta uma história da sua própria vida, todo mundo para prestar atenção. Às vezes até quem está cochilando acorda. Porque é interessante. Porque nós, né, a gente fala assim, nossa, deixa eu ver o que Deus fez. É interessante a gente ouvir, a gente conhece a pessoa de perto e a gente vê, olha, Deus fez isso na vida dela. Que incrível. Depois a pessoa vai até conversar com você. É assim. Aí ela começa a acreditar, puxa, se Deus fez, ali vai fazer em mim também. Então, o chamado, meus irmãos, nós precisamos esse mês, eu creio que nós vamos receber muito de Deus a respeito disso, porque é completamente sobre o que nós estamos caminhando. É sobre o que nós estamos desejando, sabe? É destravar a nossa mente, é destravar os nossos medos, é destravar os enigmas mesmo que criamos. Mas a palavra de Deus vai desfazer em nós, para que a gente caminhe livre, para que a gente caminhe leve e diga, eu sei para onde eu estou indo. Eu sei o chamado de Deus para a minha vida, sim. E no mais é Ele que vai acrescentar. E eu não preciso estar ansioso por nada. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. O chamado precisa sempre contribuir para o corpo, né? O meu chamado, ele precisa somar com o corpo de Cristo. Então, não é algo que eu faço e não edifica a igreja. Não é algo que eu faço e não chega no coração dele. Não é algo que eu faço e fica alheio. Não. O meu chamado, ele sempre vai se ligar com a obra, com a igreja, sempre, irmãos, sempre vai edificar o corpo, né? O que nós fazemos com as crianças precisa chegar na igreja. E isso é um impacto que nós vamos ver logo. Muitas vezes nós comentamos, né, Gi? A gente fica pensando, olhando para eles, a gente fala, meu Deus, logo, mas assim, muito logo, eles vão estar ministrando no nosso coração. E eu não vejo a hora, eu quero muito poder ver isso. Em nome de Jesus, que o Senhor me dê vida e saúde. Porque o Espírito Santo está sobre as crianças. E eles estão recebendo a palavra de Deus. E isso vai chegar na igreja, irmãos. O que nós semeamos aqui, o que nós, liberamos sobre a vida deles, que Deus já fez na nossa vida, vai alcançar o corpo de Cristo. Então, não é algo que a gente faz e que vai, assim, encher a minha vida. Não, ela enche o corpo de Cristo. Aquilo que o Senhor vai usar a sua vida para fazer, enche a igreja, irmãos. Preenche a igreja. Porque aqui com cada um o Senhor faz de uma forma, mas Ele sempre diz, é como se Ele estivesse dizendo, mas seja diligente, mas olhe para o que você está fazendo, faça direito, faça com vontade, faça com alegria, faça com zelo. Porque quando nós fazemos entendendo para quem nós estamos fazendo, irmãos, o corpo recebe, o corpo se completa. O corpo se preenche, aí nós vamos nos sentindo cada vez menos com falta, sabe? Tem dia que a gente não sente falta, poxa, parece que faltou alguma coisa, poxa, isso podia ser assim. Isso, da gente se completar, de cada um entender o seu papel, de não se diminuir naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Irmãos, quantas vezes eu podia chegar e falar, mas isso é muito pequeno, eu não vou nem fazer, porque ninguém nem vai ver, que bobagem. Tem gente que pensa que algumas coisas que a gente faz é uma bobeira, mas eu fecho os meus ouvidos para isso e eu falo, eu sei para quem eu estou fazendo, e o fruto, o Senhor que vai dar. E Ele virá, e eu faço, irmãos, com o meu coração,
E a gente precisa tampar os nossos ouvidos para a palavra que diz, isso é uma bobagem, você é pequeno demais, eu sou, eu sempre vou ser. Nós cantamos aqui quinta-feira, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja e eu faça tudo isso e muito mais, e aquilo que o Senhor me pedir, com zelo, com amor, com dedicação, com vigor. Nós precisamos pedir ao Senhor vigor, irmãos, não só saúde. Porque às vezes a gente tem saúde, mas a gente não tem ânimo. Tem que pedir vigor. Fala, Senhor, me enche de alegria, porque é a tua obra. Eu quero saltar como Davi, eu quero dançar como ele, eu quero ser feliz como ele. Todo atribulado, cheio de problemas, escolheu uma coisa errada, a família sofreu, mas ele orava, colocava a boca no chão, se levantou quando o filho foi enterrado, porque ele confiava no seu Deus. E é o tipo de fé que nós temos que gerar em nós, irmãos. Cada um de nós, o que você faz, o que você vive, gera em mim uma fé. E eu olho e falo, puxa, é isso, vamos. É isso, vamos. Vamos, a igreja está se completando, irmãos. A igreja está fluindo naquilo que Deus está nos chamando. Amém? Glória a Deus. Nós vemos na Bíblia, quando Jesus cumpria o seu ministério, que muitos contribuíam, respondendo ao chamado. Amém? Antes de Jesus subir ao céu, ele caminhou e muitos caminharam ao lado de Jesus. E muitos contribuíram. Como nós lemos aqui, contribuíram financeiramente. Tinha gente que investia, né, no ministério de Jesus. Tinha as mulheres que cuidavam das coisas, das comidas, daqueles afazeres, e elas iam acompanhando Jesus, ou estavam num determinado lugar, cuidando apenas disso. Isso é contribuir, irmãos, com o corpo. Contribuir com o corpo nem sempre é aparecer. Contribuir com o corpo, irmão, é entender que obra que nós estamos fazendo? E para quem nós estamos fazendo? E isso nos encher de uma forma e nos completar de uma forma. Eu fico pensando na vida dessas mulheres. Eu fico pensando que alegria, porque elas estavam vendo coisas extraordinárias. Imagina aquelas mulheres cozinharem para Jesus. Que incrível! Sabe, poder fazer qualquer coisa para servir Jesus. E Jesus nunca andava com pouca gente. Imagina cozinhar para um tanto de gente. E eu tenho no meu coração que elas faziam isso com, sabe, com satisfação, irmãos. Isso serve o corpo. Isso fortalece o corpo. Então, nada do que eu e você faça é pequeno. Não é pequeno, irmãos. Não diminua a obra de Deus, nunca mais. Porque tudo o que o Senhor nos permite tocar, tudo o que o Senhor nos permite fazer, porque nossas mãos não são puras, irmãos. Nossas mentes não são santíssimas. Mas o Senhor nos permite tocar em lugares e fazer coisas que antes não poderia. E hoje Ele nos dá o privilégio. E muitas vezes, sabe, o nosso coração que é enganoso diz, é só isso, não vou fazer não. É muito pouco. Jesus merece mais. Não, irmãos, Ele quer que você faça isso. Porque de repente nisso, você caminhando nisso o Senhor te mostrará qual é o teu ministério. Nós precisamos dar o nosso coração e a nossa mente para o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. O chamado sempre vai contribuir e somar com o corpo. E aí eu me lembro de uma irmã que alguns aqui conhecem. O ano passado nós tivemos o jantar de casais. E foi uma bênção. Esse ano vai ser uma bênção também de novo, em nome de Jesus. Amém? Amém? E nós chamamos a irmã Vera, né, para nos ajudar no jantar, porque ela tem muita experiência em quantidade, assim, ela já está acostumada a fazer há muitos anos, né?
E ela é uma cozinheira de mão cheia. E aí nós fomos até a casa dela, ela é uma amiga muito querida, tem um coração enorme. E nós fomos lá perguntar ela, pastora, me traz tanto disso, tanto de aquilo, tanto disso. Tá bom, fui levar. E quanto que é para a senhora fazer? Deus me livre, pastora. Não, isso é o meu chamado. É assim que eu sirvo. Irmão, vocês têm noção de quanto tempo ela faz isso? Né? Há quanto tempo? Aí ela faz, mesmo sem a gente entender que era mesmo o chamado dela. Quando ela me falou aquilo, eu falei, meu Deus. Como a gente tem que aprender? E ela fez tanta comida, né? Estava uma delícia aquele molho, né? Ela fez com muito capricho, gente. Ela fez com mais tempero do que eu levei. Então, assim, ela serviu, ela acrescentou. E o corpo viveu aquilo, né? O corpo ganhou, irmãos. Não é sobre comida. Não é sobre comida. Sabe, muitas vezes não é sobre o dinheiro. Não é sobre o serviço que aquelas mulheres faziam para Jesus. Essas coisas servem o corpo. Mas a gente entender quem nos chamou, irmãos, manifesta Jesus Cristo. E eu fiquei tão impactada com ela, eu já conhecia ela, eu sabia que o coração dela era daquele jeito. Mas eu fiquei constrangida, sabe? Falei, nossa, que tremendo. Ela falou, não, é o meu chamado, né? Eu sirvo, é assim que eu sirvo. Eu falei, é verdade, né? É assim que ela serve, esse é o prazer da vida dela. E pensa na alegria, no prazer de fazer. E quando nós entendemos que aquilo que o Senhor coloca na nossa mão é tão grande, irmãos, isso nos enche com uma gratidão. Você fala, Deus, é para o Senhor, olha, tudo aqui é para o Senhor. E eu sou muito grata por poder conhecer pessoas assim. Porque ela me preencheu naquele dia, irmãos. Sabe, ela edificou a minha fé mais uma vez. Não é uma coisa boba, irmãos. Porque são nos detalhes que o Senhor está manifestando a glória dEle. É nos detalhes que Deus quer manifestar a glória dEle na sua vida, através da sua vida. Em nome de Jesus. Amém? O que você tem feito na sua vida, ou no seu departamento, ou naquilo que Deus tem te chamado ou te colocado para somar com o corpo? E essa foi uma pergunta que eu fiz para mim. E eu quero que você reflita também nisso. Daquilo que você tem feito, ou daquilo que você tem pensado em fazer e ainda não fez, vai somar ou tem somado com o corpo de Cristo. Em nome de Jesus, aí você responde para o Senhor. Amém? Outra coisa que eu quero falar que são dos discípulos, que o pastor leu o meu papel e ele quis falar primeiro, mas eu vou falar mesmo assim. Os discípulos foram chamados? Fala alto, irmão. Sim, eles foram chamados. Olha, muitos Jesus falou assim, vem e me segue. Para outros ele não falou, eles só foram. Né? Para muitos de nós, Jesus não fala assim, vem. Eu queria ouvir, mas nunca ouvi. Mas eu me senti atraída por Jesus e eu fui. E a maioria de nós é assim, porque a gente viu uma obra linda, perfeita, um amor que constrange, a gente fala, não, eu vou. Mas muitos dos discípulos, eles disseram, vem, deixa o barco, deixa as redes, deixa de cobrar imposto, vem comigo. E eles foram, irmãos. E aí, fora outros, eu não estou falando só dos 12, estou falando de muitos que acompanharam o Senhor. E aí, eles andaram com o Senhor, ouviram Jesus, aprenderam com Jesus, erraram, mas não se desgrudaram dele. Nós erramos, nós falhamos, ouvindo a palavra. Nós, às vezes, pegamos outros caminhos? Pegamos, mas a gente volta para a palavra e diz, não é aqui, peraí, vou voltar. E não abandona o barco. E eles permaneceram. E um determinado momento, irmãos, que eles estavam com Jesus e ele enviou 70 homens para uma missão. Para quê, irmãos? Para cumprir o chamado de Deus. A palavra de Deus diz que eles foram como?
de 2 em 2. Não tinha plateia, não tinha ninguém anunciando, não tinha ninguém divulgando, não tinha foto depois. E tudo isso nós fazemos é para a glória de Deus, irmãos. Não estou diminuindo, não. Porque às vezes a gente gosta muito de diminuir o que Deus está permitindo nesse tempo. Não é sobre isso. Mas eles não tinham recurso nenhum. E eles foram de 2 em 2, com fé e com coragem. Ou sem coragem, mas foram. E eles foram anunciar o reino de Deus. E eles curaram, e eles expulsaram demônios. E a palavra de Deus diz que eles voltaram alegres demais. Eles voltaram muito alegres. Porque eles tinham visto coisas, irmãos, que eles puderam provar e vivenciar. De 2 em 2, irmãos. Na coragem, na fé da palavra de Jesus Cristo. E ele disse, se sujeitaram em teu nome. Não foi por eles. E eles ficaram tão alegres por causa daquilo. E esse é o sentimento que tem que estar no nosso coração. Sabe, o Senhor tem nos enviado, às vezes numa multidão, e às vezes a gente não sabe o que fazer. Se Deus está te enviando, irmãos, vá sozinho. Vá de 2, vá de 3, ou vá com a multidão. Mas não se perca no chamado de Deus para a sua vida. Sabe, faça aquilo que o Senhor está te chamando para fazer, em nome de Jesus. Amém? Esse deve ser o nosso sentimento, atender o chamado do Senhor, somar com o corpo, nos completa, de uma forma que nada mais ocupa este lugar. E aí, eu quero ler mais uma vez com vocês o Romanos, porque eu quero ler a partir do 4, e a gente já está quase encerrando, tá? No 12, a partir do 4, diz assim, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Irmãos, ninguém que põe a mão no arado vai sozinho. Ninguém. Ninguém que diz sim para o Senhor vai sozinho, porque Ele vai junto. Ele vai, irmãos, Ele dirige, Ele mostra o caminho, Ele aponta o destino, Ele aponta as pessoas, Ele nos corrige. O Senhor não manda ninguém sozinho. Então, não tenha medo de dizer sim ao Senhor, porque Ele vai junto com a gente. E Ele nos equipa, porque aqui, nesse versículo, Ele vai falar dos dons. O Senhor, Ele nos equipa, irmãos. Busque o Senhor. Busque o Senhor, porque nós sabemos que tem um chamado de Deus para a nossa vida, mas nós precisamos nos equipar nele, porque sem as ferramentas certas, nós realmente não vamos. Muitos têm vontade de fazer, mas muitos não dão nem o primeiro passo, porque às vezes a gente não sabe como fazer e não sabe lutar, porque a obra de Deus é uma obra espiritual, e muitas vezes ela é vencida numa batalha, irmãos. E nós precisamos crescer nisso. O Senhor, deseje o Senhor, mais do que todas as coisas que você já provou até aqui. Busque Ele com intensidade. Busque os dons. Fala, Senhor, me capacita, me unge, me revigora, me enche de habilidade, porque eu quero te servir. Eu quero dizer, Senhor, de tudo que eu tenho recebido do Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem feito. Mas não basta apenas a gente dizer, nós precisamos ir. Nós precisamos ir. Precisa fazer com responsabilidade, levar a sério, fazer com zelo,
sabendo para quem nós estamos fazendo. Não basta querer, irmãos, é preciso fazer. Existem muitos desejos, muitas vezes, nos nossos corações. Mas quantos planos, e aí eu não quero nem que você pense agora, talvez na igreja ou na parte espiritual, mas quantos planos seus você já fez e não deu nem o primeiro passo? Quantas coisas nós já sonhamos e aí a gente até começou, mas depois a gente desistiu. Assim a gente faz com o chamado de Deus, irmãos. Mas no Senhor nós podemos aprender a ser constante. A constância, ela vence, irmãos. A constância, ela nos faz derrubar a muralha que nos impede de chegar do outro lado. A constância vence a preguiça, o desânimo, a falta de fé, o medo. É a constância. Quando nós não insistimos, certamente nós vamos ficar no meio do caminho. Amém? Muitos queremos o ministério, mas poucos querem o chamado. Porque chamado, irmãos, é missão, é trabalho. Embora muitos pensam que o ministério é fácil, o ministério não é fácil, irmãos. Quem vê foto bonita, irmãos, não vê trabalho. Quem vê cadeiras separadas, a gente senta aqui por acaso, irmão. Se eu precisar sentar lá atrás, eu vou de boa. E eu estou bem tranquila. Mas assim, quem vê os lugares privilegiados, não vê trabalho, irmãos. Quem vê, sabe, muitas vezes uma honra, não vê renúncia. Então, deseje o ministério, mas saiba aonde você vai ter que ir para ser suprido todos os dias. É no Senhor. O ministério não é status. O ministério não é lindo todos os dias. O ministério, fazer a vontade de Deus, irmãos, é revigorante no Senhor. Mas nem sempre no ministério você vai ser aceito, compreendido, amado, e é isso tudo que muitas vezes nós queremos. Só que entender o chamado de Deus para a nossa vida nos equipa para viver o ministério. Então, onde você está hoje, faça com zelo, faça com dedicação, não deixe no meio do caminho. Ah, pastor, é pouco. Faz o pouco então, irmão, mas faz bem feito o pouco. Faz com muito amor, faz com alegria, faz para o Senhor. E é uma grande chance, irmãos, de que se nós nos dedicarmos com isso, o Senhor revelar a cada dia para o seu coração, e não vai restar dúvida, onde o Senhor vai te levar no ministério. E se Ele tem um ministério para você. Então, não pule etapa, irmãos. Só vamos nos preocupar em cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Essa é a parte mais importante. As outras, irmãos, são detalhes que Deus vai construindo na história de cada um. E de cada um Ele vai construir. Eu creio que sim. Amém? Eu quero que você vá lá em Lucas. Opa. Lucas no capítulo 9. Amém? Lucas 9, o 57, diz assim, ó. Antes dele enviar os 70, Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. E aí no capítulo 10, no versículo 1, ele diz assim, a palavra diz assim, depois disso,
O Senhor designou outros 70 e os enviou, de 2 em 2, para que precedessem em cada cidade e lugar aonde estava para ir. Amém? Então, irmãos, muitas vezes o nosso coração precisa sim ser provado pelo Senhor. Porque nós, emocionalmente, nós dizemos assim, eu vou fazer tudo. Emocionalmente a gente diz, eu vou fazer tudo para o Senhor. Mas nós não podemos agir para sempre emocionalmente, irmãos. Porque a obra de Deus, ela nos custa tudo. Ela não custa pouco, irmãos. Ela nos custa tudo. E quem não entender isso, não vai permanecer, irmãos. Jesus ainda não nos pediu tudo, mas e se Ele pedir? Jesus não pediu para a gente dar a nossa casa para ninguém, mas e se Ele pedir? Jesus não pediu para o meu marido deixar o trabalho ainda, e quando Ele pedir? E quando Ele pedir, irmãos? Porque é muito provável que Ele peça. Nós vamos fazer, irmãos, o que nós estamos dispostos a deixar sem olhar para trás, por amor a essa obra. O que nós estamos dispostos? Para cumprir um chamado, para não participar dos holofotes, para chorar sozinho com Ele, para depender somente de Deus, o que nós estamos dispostos a fazer? E aí alguém diz, eu vou te seguir onde o Senhor for. E quantas vezes essa é a nossa palavra, irmãos? Por onde o Senhor for, o que o Senhor quiser. E é necessário que o Senhor sonde o nosso coração. Para que essa obra ela seja fortalecida em nós, não para nos punir, mas para ela nos mostrar quem nós somos. E eu entendo aqui quando diz, depois disso o Senhor designou outros 70, que esses não foram. Porque aquele que olha para trás, irmão, não é digno. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus, foi Jesus que disse. E é pesado, mas é assim. É pesado, mas é assim. E nós precisamos entender que é sobre isso. Nós precisamos olhar para Ele. É para frente, é para a obra, é para o chamado, é para aquilo que Ele nos convocou. Ele não nos convidou simplesmente, irmãos. Nós que somos dele, nós que fomos comprados, entendemos isso, nós somos convocados. Então eu oro para que vocês e a igreja do Senhor, irmãos, e eu também, entenda isso como uma paixão que antes nós vivemos na nossa vida, como a razão da nossa vida. Porque quando nós vemos longe de nós as guerras e os rumores de guerra, o estado em que estão as cidades devastadas pela guerra, onde pessoas que não têm nada a ver com são cidadãos, irmãos, vivem naquela cultura, mas são simples cidadãos, como eu e você, que não se envolvem na guerra. Morreram, perderam famílias, não tem um lar, não tem mais pátria, não tem nada, está tudo destruído. Mas quando a gente olha isso tudo longe de nós, irmãos, isso não nos afeta tanto. Mas até onde nós vamos assim, irmãos? Porque quando chega na nossa casa, a gente diz, onde Deus estava? Irmãos, Deus estava no mesmo lugar, quando no dia que Israel foi atacado. E muitos morreram, e muitos filhos morreram, e muitos nunca voltarão para sua casa. O Senhor estava no mesmo lugar, olhando o coração do homem do jeito que está. E o que tem que se cumprir, irmãos, vai se cumprir diante dos nossos olhos muitas coisas. Então a gente tem que parar de só querer esperar, Senhor, leva eu, leva a igreja, eu quero subir logo, irmão, né? Vai ter coisa que a gente vai ver. E nós vamos aguentar? E nós vamos continuar? Ou a gente vai falar onde Deus estava? Por que Deus? Por quê? Porque lá também. Por que Deus? Cadê Deus lá? Deus é soberano e está no mesmo lugar. Até onde nós vamos, irmãos? Só bater carteira no culto. Carteira não, né? Carteirinha, em nome de Jesus. Carteira ninguém bate aqui. Em nome de Jesus. É sério, irmãos. O Senhor nos amadureça. Eu sinto um mover de Deus tão grande na nossa vida, irmãos,
Eu posso sentir algo diferente. Eu sinto, irmãos, que algo o Senhor está movendo muito diferente, não é só aqui. É na igreja dele. E nós não podemos deixar passar, porque gerações vão passar. E aí, irmãos, não importa, daqui tanto tempo eu vou morrer, não importa o quanto de dia que eu tiver aqui, o quanto de segundo que eu respirar aqui, eu quero fazer a vontade do meu Senhor. Não importa onde o meu nome vai estar, irmãos. É como alguém um dia perguntou, e se Jesus dissesse, não tem problema, ninguém mais vai para o inferno? O que seria da minha vida e da sua? Se Jesus descer hoje na terra e falar, pronto, está liberado, ninguém vai para o inferno. Será que a corrupção não vai ganhar o nosso coração, irmãos? Será que o liberalismo não vai ganhar o nosso coração? Será que a imundície da carne não vai tomar o nosso coração? Será que nós nos desprendemos dessas coisas por amor a Jesus ou para não ir para o inferno? Vamos conhecer o Senhor. Vamos nos esforçar para conhecer mais. Para que no dia que a gente precise decidir para onde eu vou, o que eu vou escolher, a gente decida sabendo quem está me olhando e quem é o que eu amo e que eu não abro mão. É muito sério, irmãos. O Senhor precisa nos ajudar, porque em tudo nós dependemos dEle. Amém? Então, eu quero que você guarde isso no seu coração. Muitos desejam, mas nem todos vão até o final. Nem todos. Eu mandei um curso muito forte que nós estamos fazendo. Algumas mulheres são mães, eu mandei. Poderosíssimo, irmãos, para quem tem filhos. E ela disse no começo, não sei quem ouviu, que pouquíssimos chegam até o final. Tinha 30.000 inscritos. Quantos por cento? Sei lá o que ela falou. Eu não lembro. Pouquíssimas pessoas. 5, né? 5%. E assim, pensa, palavra de Deus, irmãos, é revelação do céu. Mas às vezes a gente quer o embrulho pronto. Só abrir e falar, pronto, agora está tudo resolvido. E não é assim. Não é assim. Se fosse assim, de lá do céu Deus estalava os dedos e a humanidade seria completamente diferente. Mas o trabalho foi árduo de Jesus. Exige de nós uma escolha, uma renúncia, um sacrifício. E muito mais do que isso, eu penso que exige de nós a gente conhecer quem é o dono da nossa vida e realmente entender o amor de Deus. Amém? Então, sobre tudo isso que nós falamos, eu quero resumir em 3 palavras, em 3 pontos. Entender que todos somos chamados. Entender o valor do chamado. E estar disposto e disponível. Não só disposto. Esteja entregue, esteja disponível para que o Senhor faça. Em nome de Jesus. Amém? Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, e ela é para mim. E eu sei que ela é para a igreja do Senhor, que Ele quer ajustar e levar muito, muito além do que nós estamos. Ganhar muitas almas para o Senhor. Testemunhar Jesus Cristo. Porque quando Ele disse para os 70 ir, e quando Ele diz que quem não recebesse, irmãos, era para que eles saíssem, mas não era só para eles baterem e ir embora, era para dizer, existe um reino que está vindo. Pode ler. Existe um reino que está vindo. E vai embora. Mas eles não deixavam de falar o que tinha que ser dito. Mas eles não precisavam se sujeitar àquilo. Nós vamos anunciar, irmãos, com a sabedoria de Deus, que é Ele que vai nos dar, e cumprir o chamado que está queimando no nosso coração, porque é a vontade de Deus que nós façamos assim. Amém? Eu quero que você fique de pé.